A história de Jesus, porque a gente só conhece a história dele, ele pequenininho até um determinado tamanho, 6 anos, 7 anos. Depois só veio com 33 anos. Esse período é uma história muito linda, deve ter, né? Então Jesus estava desaparecido há 3 dias. E Nossa Senhora saiu procurando e encontrou. Ele discutindo num grande mercado, ele discutindo com os mestres, com os médicos, aqueles doutores da lei, né, daquele tempo. Então Jesus. E foi quando ela disse, meu filho, que estava desaparecido, ele disse que estava fazendo as coisas do meu Pai que está no céu. José de Arimateia era um lama de Tibete. Era um daqueles rabinos de Tibete. Era doutor da lei. Então pediu a São José para levar Jesus do templo de Tibete e se iniciar e fazer o seu doutorado. Então São José, entregou Jesus. E ele foi. Que a grande missão de Jesus, meus filhos, foi a organização dos planos espirituais. Dos planos espirituais. Jesus não veio só para ser pregado na cruz, porque assim não havia. Realmente era um objetivo mais amplo. Olha, algum de vocês quer ir embora, eu estou segurando, tem condição. Então ele foi. Lá, sim, ele foi preparar né? E ele formou todo esse plano etérico. Antigamente um homem recebia 14 espíritos e se matavam. Toda brincadeira era só de matar, porque aqueles espíritos, eles saíam, inclusive daqueles gladiadores, eles saíam de um e ali mesmo eles vinham se vingar com outros. Viviam naqueles... Tá bom. Então Jesus, com 12 anos, foi levado à presença do grande Dalai, que nós chamamos na nossa iniciação. Eles tiveram tanta vergonha que cobriram o rosto para fazer a iniciação de Jesus. Não vê que vocês põem pano? A gente põe pano no rosto. Eu iniciei também tampando o rosto. Então, os mestres tamparam o rosto para fazer a iniciação dele. E foram seguindo. Ele também pegou um e tampou o rosto dele. Mostrando a humildade. Quer dizer que nós aqui fazemos isso, entendeu? Pela santa lei, que é esta, os mestres dentro ali da iniciação deveriam estar com o capô tampado também, né? Mas eu sempre tive dificuldade de respiração. O pai Seta Branca abriu mão de Manhara que ali dentro os que ficassem não tampassem o rosto. Mas era para tampar o outro com capuz também. É capuz? Capuz? Como chama? Capuz. Capuz. Então ele ficou lá. Jesus fez o doutorado. Jesus era um rabino, um doutor da lei. Então ele fez, diz Manhara, que ali ele promoveu todos os planos. Fez essas grandes plataformas, essas dimensões, que as escadas da subida, tudo foi organizado por Jesus entre os 12 anos e os 30 anos. Quando ele fez o doutorado, José de Arimateia, que sempre estava em vista de Jesus, que ele pedia notícias,
Então, Jesus saía do corpo, ia falar com a mãe e com o pai, se transportava. Saía, levitando, ia ter com o pai e a mãe, para a mãe não sofrer a falta dele. Quando ele fez os 30 anos que ele fez doutorado, José de Arimateia trouxe ele. Então se preparou na sinagoga, foi a primeira decepção de Jesus. Na sinagoga, que era a grande catedral, né? E lá se falava na chegada do grande Messias. Todo mundo esperava o Messias. Então se falava na sinagoga que vinha o grande Messias. O José de Arimateia veio na frente e foi preparar uma grande festa, que ele sabia que era Jesus. Ele esteve lá aquele tempo todo em Tibé com Jesus, ele sabia o poder de Jesus. Mas Jesus, ao passou pelo Mar Vermelho, né? E lá estavam, os pescadores estavam ali já esperando. O Mar da Galileia. É, o Mar Vermelho. Vermelho? É. Então eles, acho que é. Da Galileia, acho que é. Aí eles estavam, os pescadores ali, e jogavam a tarrafa, não vinha um peixe. Estavam tristes ali. Aí Jesus chegou e falou, pescadores de peixe, chamou que ele viesse. Ele agora daquele dia era pescador de almas. Mas eles já estavam tudo já preparados por Jesus, né? É como esses meninos adjuntos aí, que eu falo, vocês todos, cada um aqui, tem o seu cantinho já aqui. Há quantos mil anos, né? Então, meu filho, os pescadores ficaram assim, ele jogou falou, não tem peixe, jogou a tarrafa e mal deram conta de todos juntarem para puxar. Então, todos viram que Jesus tinha uma força especial e acompanharam Jesus. Mas quando chegou em casa, Nossa Senhora estava feliz esperando Jesus, e ele chegou com aqueles pescadores mal cheirosos de peixe. Aí Jesus ficou, Nossa Senhora arrumou no paiol, que eles ficassem no paiol e o quarto dele. Mas logo depois ela foi ver, Jesus não dormiu na cama, passou a noite conversando com os pescadores. Então Jesus não viu a decepção que ele ia ter no outro dia. Aí os rabinos estavam todos à espera no grande templo. E Jesus entrou, como estava marcado pelo José de Arimateia, que era o professor dele, estava ali o Evangelho, entendeu? A Escritura Sagrada. Jesus abriu e disse, e eis que chegará o Filho do Homem, e eis que chegará o Messias, o Filho do Homem. Eu não sei como era falar com tanta ênfase esse pedaço. E aí ele disse, e aqui estou, em espírito e verdade, afirmando que ele era o grande Messias, que veio para fazer essa grande obra da terra. Aí baixou a cabeça, quando ele levantou, só tinha os pescadores. Os rabinos todos abandonaram, viraram as costas para ele. Então ele foi e falou para os pescadores, por que vocês não foram com eles? Não fomos porque acreditamos em ti. Todos de uma só voz. Aí começou o primeiro mantra dessa simples palavra afirmativa dos discípulos. Não fomos porque acreditamos em ti. Aí ele sai, né? Sozinho. Que ele chega até aquele povão vendendo cabrito, vendendo pombo, vendendo aquele comércio. Aí ele pega uma cinta que estava assim e sai surrando todo mundo que estava vendendo as coisas. Ele começou assim, né? Em tudo, Maiara procura uma razão para mim. Salve Deus. E aí é a grande história. Ele começa a falar. Vê como ele falava daqui e todo mundo do outro lado do Rio Jordão ouvia o que ele falava. Ele falou o sermão na montanha e todo mundo escutava o que ele dizia. E Maiara falava e eu acompanhava como se fosse um cineminha. Aquelas coisas tão verdadeiras que eu vivia como se eu tivesse há 2000 anos atrás.
Salve Deus. Assim que eu adquiri as coisas, que eu me acalmei e que eu tinha... acabou aquela falta de caridade minha de falar para as pessoas que estavam... Hoje, eu sofro muito. Quando eu vejo você, às vezes uma pessoa se despedir de mim, já vai morrer aquela pessoa. Eu não posso dizer nada, tá? Eu não posso. Entre nós tem coisas que nós juramos, e o meu silêncio, sabe, pode evitar muita coisa, como às vezes eu dizendo. O melhor é eu ficar calado. Como você sabe o que aconteceu ano passado. Eu via tudo e não podia gritar. Às vezes fazia gestos assim dentro do carro, mas avisei a todos vocês do que acontecia, do que ia acontecer. E... Então, esses mas não 18 podia. anos, Jesus foi doutorando em Tibete. Foi, Jesus é o doutor da lei. Jesus foi... Não precisava, naturalmente se disse, porque ele veio das grandes, aquela grande, né? Os grandes conhecimentos. Salve Deus, meus filhos.